Então, meus amigos da Biologia Descomplicada, estamos de volta ativa depois de um longo inverno e a gente vai falar, como sempre, de temas que nos afetam no dia a dia, coisas simples, coisas mais complexas. Hoje, por exemplo, olha só quem é o nosso personagem aqui, esse bichinho que todo mundo já conhece, nem precisava ter o nome, que é o potó, o vermelhinho e preto aí, que nos incomoda. Esse bichinho, ele tem o nome científico de pedeiros irritantes. Mas antes da gente falar desse problema que ele pode nos causar, vamos conhecer um pouco esse grupo de animais, não é isso? Olha só, são os artrópodes. Gente, os artrópodes são 5 grupos de animais, é o maior filo do nosso reino, do reino animal. Aí vamos conhecer, por exemplo, primeiro grupo maior disparado, os insetos, não é isso? Olha aí um deles, mais outro inseto aqui, não é? É um tipo de mosca que tem um detalhe curioso, que ela tem uma cor metálica, né? Que tem um verde metálico. Então nós temos 5 grupos de artrópodes que em comum apresentam as chamadas pernas articuladas. Artro, articulação, podes, pés, patas. Então essa característica você encontra em todos eles. 5 grupos: insetos, crustáceo, quilópode, diplópode e aracnídeos, aqui representado por uma grande aranha. A gente vai agora fazer um comparativo entre cada um deles, né? Veja, por exemplo, começamos agora a fazer esse comparativo, vamos lá, certo? Aí o primeiro grupo nós temos, vamos lá, o primeiro grupo aí, os insetos, não é isso? Esse aqui vamos comparar então com o nosso próximo grupo aqui, os aracnídeos e os crustáceos, não é isso? Gente, a comparação entre eles é feita para diferenciar os grupos, divisão do corpo, patas e outros apêndices, como as antenas. Então, divisão do corpo. Inseto tem o corpo nitidamente dividido em 3 regiões, 3 partes: cabeça, tórax e abdômen. Os aracnídeos e os crustáceos têm o corpo dividido em 2 partes. Essas 2 partes são: a primeira porção é chamada cefalotórax no aracnídeo e no crustáceo. É como se a natureza tivesse feito uma fusão entre a cabeça, céfalo, e o tórax, ficando então cefalotórax, cefalotórax. A segunda parte do corpo é o abdômen. Pronto. O outro critério que separa os grupos: quantidade de patas. Insetos são 3 pares, ou seja, 6 patas. Os aracnídeos são 4 pares, ou seja, 8 patas. E os crustáceos têm, em geral, 5 pares de patas. Quanto às antenas? Bom, antenas: inseto, 1 par, 2 antenas. Crustáceo, 2 pares, 4 antenas. Aracnídeo não tem antenas, nenhuma. Em compensação, aracnídeos têm alguns detalhes que não tem nos outros 2. Por exemplo, eles têm, no caso da aranha, para injetar a peçonha, tem estrutura chamada de quelíceras. Por isso os aracnídeos também são chamados de quelicerados. Vamos ver os outros 2 grupos, diplópodes e quilópodes, não é isso? Bom, os quilópodes são conhecidos mais como lacraias, nomes populares. Os diplópodes são os gangugi, embuá, nomes populares que variam muito de uma região para outra, né? Quilópodes são rápidos, são carnívoros, têm um par de antenas longas, são peçonhentos. Eles têm um conjunto de peças, 2 peças chamadas forcípulas, para inocular o veneno. Patas mais longas proporcionalmente, e se defendem com esse veneno, com essa peçonha, não é isso? O grupo dos diplópodes são animais inofensivos, os movimentos são mais lentos, se alimentam de vegetais, matéria orgânica, detritos. As suas antenas são bem curtinhas, enquanto os quilópodes são longas. As patas são mais curtinhas também. E para se defender, como a gente viu lá na foto no início, eles se enrolam em espiral. O seu corpo é cilíndrico, aqui no quilópode é achatado. Ele tem proporcionalmente menor quantidade de divisões ou segmentos, e o diplópode tem mais. Agora vamos adiante, não é isso? Para a gente, na verdade, retornar ao potó, de volta ao potó. Esse bicho aqui, pessoal, ele apresenta, primeiro, grupo dos insetos. Especificamente, ele é de uma ordem de insetos chamada Coleópteros, que é a mesma dos cascudos, besouros, nomes populares. Essa faixa preta, na verdade, é um par de asas rígidas, chamadas élitros. E embaixo tem 2 asas flexíveis, membranosas, que ele usa para voar. E esse bicho voa, professor,
E ó, gente, além de tudo, o bicho voa sim. Então, por isso, muita atenção com ele. Ele libera um líquido ao ser pressionado em nossa pele, chamado de pederina, cujo efeito é essa queimadura química chamada de pederismo, né? A qual vai ser tratada com a orientação médica, o dermatologista vai dizer o que você deve fazer com essa queimadura. Nada de produtos caseiros, passar margarina, passar clara de ovo, minha gente, né? Creme dental, nada disso, pode piorar a situação. Professor, e o que é que eu faço para esse bicho não vir parar em minha casa? Ele é atraído por luzes brancas. Só mantém aceso dentro de casa as luzes brancas o mínimo necessário. Não deixe lá no quarto aquelas luzes acesas, até porque a sua conta de energia vai vir maior. Ele se alimenta de detritos. Ele é encontrado em terreno baldio, onde tem vegetação, matéria orgânica jogada, um entulho, onde se acumula resto de matéria orgânica. Então, gente, dessa forma, evite o que pode atrair esse bicho para próximo da sua casa, não é isso? Então, moçada, nesse caso hoje falamos sobre os artrópodes, olha aí uma abelhinha, não é isso? E fechando com esses aspectos ligados ao potó. Valeu, moçada, até nosso próximo vídeo.